E nós vamos falar um pouquinho sobre válvulas, né, que são esses elementos aqui que você usa dentro do seu amplificador, né, que são o motor do amplificador, tá? Nós vamos ter essa aula que é uma aula prática, onde você vai ver elas, como é que elas são e tal. Você vai aprender a identificar, vai aprender um pouco de numeração, vai ver algumas válvulas antigas que foram usadas em discos que você ouviu quando você estava começando a tocar, a aprender, né? Vai ver as válvulas, algumas válvulas de verdade, né? Como é que elas realmente eram antigamente, né? E, enfim, reconhecer visualmente e tal. Numa próxima aula, nós vamos fazer uma parte teórica dela. Você vai aprender como é que são os elementos, como é que é a teoria de funcionamento, as tensões, como é que elas funcionam lá dentro, tá? Mas vamos começar a identificar visualmente como é que elas são, tá? Eu peguei umas válvulas da minha coleção e coloquei aqui em cima de uma toalha da minha bisavó que é para a gente ficar fácil de ver, tá? Então olha só, o que são essas duas aqui? Vamos cronologicamente. Essas válvulas são chamadas de duplo triodo, tá? O duplo triodo é o seguinte, lá dentro dela tem dois triodos, tem duas válvulas no envelope só. Essa válvula aqui é uma 6N7. Essa válvula aqui era muito usado em pré-amplificador da Fender. Foram as primeiras válvulas de pré-amplificação que foram inventadas. E você pode ver que elas são grandes, né? Elas são válvulas de pré. A válvula de pré geralmente é pequenininha, mas elas são grandes. Ela, inclusive tem um soquete de 8 pinos, que é o soquete usado em válvula grande. Tá? Essa aqui é uma Sylvania. E lá dentro você vê duas estruturas. Como eu te falei, são dois triodos lá dentro. Essa aqui é uma SL7. Essa aqui é uma SN7. Não, essa aqui é SL7. Essa aqui é uma SN7, que é equivalente, modernamente, de válvula pequena, duplo triodo pequeno, a uma 12AU7, uma válvula de baixo ganho, amplifica pouco. E essa que está na minha mão é uma Toshibinha japonesa, é uma SL7, que é equivalente, a grosso modo, a uma 12AX7, que está em praticamente todos os amplificadores que você já viu na vida. Então, os primeiros Fenders, os primórdios, né, da Fender, eles usavam essas válvulas octais aqui. Eram fáceis de serem encontradas, né? E é o que tinha. Os caras usavam isso aqui. Então, válvula de pré-amplificador grande octal. Não é muito comum hoje em dia. O som delas é bem legal, tá? Isso aqui evoluiu, né? E aí alguém inventou as válvulas de miniatura, né? As pequenininhas. São essas válvulas de 9 pinos aqui, né? Então essas válvulas são o que você vai encontrar lá dentro do seu amplificador hoje em dia, né? Isso aqui é a coisa mais comum. Essa aqui é uma 12AU7. A 12AU7 é uma válvula muito comum em pré-amplificadores de toca-discos, tá? Ela é muito usada para pré de fono. Ela amplifica pouco, ela tem um fator de ganho de 10. Você vai achar no seu amplificador, provavelmente, uma válvula com denominação de 12AX7, que é a evolução dessa é uma válvula que tem ganho de 100. E novamente aqui você pode ver, contra o fundo branco, que ela tem duas estruturas, ou seja, ela é uma válvula dupla, tem duas válvulas aqui dentro, né? É um duplo triodo, são duas válvulas de 3 elementos nesse envelopinho pequenininho aqui, tá? Essa válvula aqui é uma mini-VAT, você pode ver que ela tem essa estrutura cinza dentro aqui, é chamada de placa, tá? A válvula de pré, quanto maior a placa, pela minha experiência prática, melhor é o equilíbrio sonoro dela, tá? Ela tem mais graves, mais médios e tem agudos. Quando você pega uma válvula que tem placa pequena, essa aqui é uma válvula de placa pequena, tá vendo? Deve ser uma Tesla ou coisa parecida. E as válvulas de placa pequena, elas tendem a ser agudas, tá? Elas tendem a ter um agudo muito pronunciado, tá? Incomoda um pouco, inclusive, tá? Então essa 12, a X7 aqui, ela é de placa pequena, provavelmente, não testei ela ainda, mas provavelmente é uma válvula que vai soar mais agudo do que aquela outra válvula de placa grande. E aqui a gente tem uma 12BH7, que é uma válvula que tem uma placa enorme,
Bacana. Isso aqui é muito usado em Ampeg, tá? O Ampeg SVT usa essa válvula, né? Ela não é muito comum. Aqui no Brasil, uma série de empresas usavam essa válvula. Também é um duplo triodo, tá vendo? São duas válvulas dentro de um envelope só, sacou? Né? Então tinha a Snake usava essa válvula em alguns amplificadores, tá? Então até agora você viu válvulas de pré-amplificador. O estilo de válvula mais antigo, que você vai achar nos Fenders antigos, e um envelopezinho pequeno, que é o que se acha comumente em qualquer Marshall, qualquer Ampeg, qualquer amplificador. 99% dos amplificadores usam essas coisas aí, tá? São família da 12AU7, 12AT7, 12AY7, 12AX7, né? Enquanto a diferença entre elas é mais na parte de ganho, tá ok? Bom, agora nós vamos partir para o seguinte, para pentodos. São as válvulas que você vê tipicamente na seção de potência do seu amplificador, tá? Então o que nós temos aqui? Isso aqui é uma coisa que não sei se você já viu alguma vez na vida. É uma válvula que tem um envelope de metal, tá? As válvulas bem antigas usavam metal. Não é muito comum hoje em dia. Hoje em dia se usa o envelope de vidro, de glass, né? Por isso que a L6GC chama GC, é Glass Container, né? Essa aqui é uma Sylvania 6F6. Essa aqui é a válvula original do reverb da Fender. Não o reverb que está dentro dos amplificadores, aquela unidade de reverb que a Fender vendia em separado para você plugar na frente do amplificador. Então essa aqui é a válvula original dele. É uma válvula que tem pouco ganho e pouca potência, vamos dizer assim, em relação a outras válvulas, tá? Então é bem antiga, né? Não dá para ver nada lá dentro dela. Essa válvula aqui é uma RCA, foi da aviação Cometa, né? Os ônibus da Cometa tinham rádio, né? Eles se comunicavam. Então essa aqui é uma válvula de rádio que foi inventada, é um pentodo de amplificação que foi inventado para rádio e principalmente foi inventado para uso em carros. A 6V6 é uma válvula de baixa potência, tá ok? É um pentodo de saída, tem um som espetacular, tá? Ela tem uma puxada de médio muito boa e é muito boa para você tocar slide. O Fender Champ tem uma dessa, uma configuração chamada single-ended, e o Fender Deluxe tem duas dessas, uma configuração push-pull. Nós vamos falar dessas configurações conforme a gente for avançando, né? RCA, logicamente, tá? Muito bem. Uma coisa que você vê comumente nas válvulas é o seguinte, é esse metalizado aqui. O que é esse metalizado? É o seguinte, quando os caras estão fabricando a válvula, eles precisam criar vácuo na válvula, que os elétrons só vão sair de um ponto para o outro se não tiver ar. Então o que acontece? Eles põem fogo lá dentro da válvula e eles fecham o envelope aqui embaixo com vidro, tá? Só que sempre sobra um arzinho lá dentro, né? Então o que eles fazem? Eles põem um pingo de mercúrio e aqui dentro eles fazem uma alta tensão passar de um pino para o outro e tem um elemento aqui chamado getter. Esse elemento ele faz um flash aqui. Esse flash faz com que o mercúrio grude na lateral da válvula, no vidro da válvula. Pode ser aqui, pode ser em cima, depende de onde está o getter. E o mercúrio captura aquele mínimo de oxigênio que tinha na válvula quando ela foi fechada. Então, por isso que as coisas não queimam lá dentro. O mercúrio foi capturado e está aqui, aliás, o oxigênio foi capturado e está aqui no mercúrio, tá? Por isso que tem esse mercúrio. Isso é venenoso. Tudo que tem dentro da válvula é venenoso, tá? Bom, você vai ver algumas válvulas. Essa aqui é uma Sylvania. Tem, ó, o mercúrio em cima, tá vendo? Ó, vamos ver a nossa cara aqui. Tem o mercúrio em cima e ela em volta, ela é grafitada, ela tem grafite em volta. Isso aqui é aterrado. Isso aqui é o seguinte, funciona para ela não ter interferência de radiofrequência. Uma coisa interessante que se fazia nas válvulas da época, né? Então a Sylvania era uma grande fabricante, fazia produtos espetaculares. Essa válvula saiu de um amplificador de órgão Hammond, né? E está aqui, funciona bonitinho até hoje, é sensacional, tá? Muito bem, finalmente aqui na parte de 6V6, a gente tem uma russa. Então tem uma válvula russinha aqui, que não é bem uma 6V6, é quase. É uma válvula que fica entre
uma 6V6 e uma 6L6 em termos de potência. Um par de 6V6 dá aproximadamente 22 watts num bom amplificador, tá? Essa aqui pode até puxar um pouquinho mais, tá ok? Então essa aqui é uma russinha, tem grafite, não tem o getter, tá vendo? Não sei onde é que eles colocaram o mercúrio nela aqui, tá? Essa aqui é de fabricação atual, você encontra fácil ela. Aí, vamos olhar um pouquinho aqui. Aqui a gente tem uma válvula bastante antiga também. Também é uma das primeiras amplificadoras, né? Primeiros pentodos de potência. É uma 6Y6. Ela tem esse envelope bonito que é um S, né? Eles chamam de S-shaped, ou de Coca-Cola Bottle, né? Então essa aqui é uma RCA. A 6Y6 tem um som legal também. Ela fica entre uma 6V6 e uma 6L6, originalmente. Então, ok? Bem antiga. Essa válvula, infelizmente, não é mais fabricada, tá? Se você tiver um amplificador com ela, você vai ter que mexer nesse amplificador para usar uma válvula atual, ok? E aqui o mercúrio, o getter dela. Eu comprei uma dessa aqui, que foi uma burrada minha. Eu achei que eu estava comprando um par, o cara mandou uma só. Mandou da Lituânia para mim. Agora, nós vamos ver a válvula que inventou o rock and roll, tá? Essa aqui é o seguinte. Essa aqui é uma Philips 6L6 WGB. Essa válvula é uma válvula sensacional. Isso aqui é a válvula original do Fender Bassman. Então, a maioria dos discos espetaculares que você viu, daqueles caras bluesman, aqueles caras que têm um timbre sensacional, foram gravados com esse tipo de válvula, Philips, ou RCA, ou Sylvania. Muitas vezes as empresas compravam válvulas uma das outras, né, e colocavam o nome delas, tá? Ela tem uma estrutura muito forte lá dentro de placa, tá vendo? Toda essa parte cinza aqui, ó, é o anodo da válvula. Nós vamos ver isso em detalhe depois, né? Mas você percebe que é uma válvula forte, boa, tá entendendo? Ela está com mercúrio bem conservado, apesar de ser uma válvula usada, você pode ver que não houve uma queima de mercúrio muito forte aqui. Então ficou 10 anos de algum amplificador aí e ela ainda funciona muito bem, tá? As válvulas antigas têm essa característica. As válvulas novas, em 2 anos, elas estão praticamente mortas, né? Essas antigas aqui, elas duram muito, muito tempo, tá? Tem algumas que têm especificação de fabricação que mostra que ela funciona até por 100 mil horas, tá? Ok? Aqui dentro tem um espaçador que eles chamam, que é uma pedra, uma mica, para segurar todos os elementos juntos, ok? Muito bem, vamos continuar. Essa válvula é uma válvula legal, mas é uma válvula de áudio, tá? Aí os militares fizeram o quê? Eles precisavam de uma coisa mais resistente, tá? Porque eles queriam usar válvula em equipamentos militares, de rádio, de rádio e servomotores, né? Para controlar aeronaves, né? Aeronaves, barcos, mísseis, submarinos. E aí os caras criaram a 5881. Essa válvula é lendária, tá? Isso aqui foi usado em muito equipamento de guerra nos Estados Unidos, tá ok? Isso aqui equipou os Fender Bassman também. Isso aqui equipou os primeiros Marshall. Eles vinham com esta válvula, era importada dos Estados Unidos. E quando começou a ficar caro, é que eles mudaram o tipo de válvula no Marshall, tá? Essa aqui tem uma estrutura muito boa. Você pode ver aqui a mica dela, ó. Ela é super bem estruturada, tá ok? Além de ter aquela mica no topo, ela tem essa parte lateral que suporta ela, que faz com que ela suporte mais vibração. Então esse treco aqui, você poder botar num torpedo, num míssil, né? E o bicho ia voar e atingir o alvo, tá? Tá um pouquinho queimado aqui na ponta, mas você vê que ela funciona também bem, ela está soando maravilhosamente. Esta válvula é o som original do Steve Ray Vaughan, tá? Se você quer o som do Steve Ray Vaughan, esta válvula é a válvula que vai te dar o som dela. Existe uma cópia feita na Rússia que visualmente é igual, tá ok? É igualzinha por dentro, né? Eu não testei ainda. Se for igual essa aqui, nossa, eu sou o cara mais feliz do mundo, tá? Então, Tung Sol, era feita em New Jersey, maravilhosa, muito bacana, tá ok? Essa é a 5881. Um pouco menos de potência do que a 6L6, mas um som muito bom, aquele rasgado, mas é um rasgado que você consegue ouvir a definição das notas, você consegue ouvir as sétimas, ele não esmaga o som, tá? Agora, olha só, vamos comparar as duas.
Essa que está do lado aqui é uma 5881 soviética, tá? Uma Sovitec. Então, você já dá para perceber o seguinte, que não tem nada a ver uma com a outra, né? Então, eles não obedecem o projeto original, apesar que esse tamanho aqui de placa aqui é igual, eles têm um invólucro maior, o getter dela está aqui em cima, ó, tem bastante mercúrio e bastante espaço para criar vácuo. Essa válvula é relativamente boa, mas ela é tão neutra em termos de som que ela não tem som de nada, né? É uma coisa engraçada, eu acho uma coisa esquisita. Isso aqui não tem um som característico, distorcido bom essa válvula, tá entendendo? Mas é o que tem, tá? Tá lá, Made in Rússia, Mother Rússia, Vladimir Putin. Acho que a única coisa que esses caras fazem que presta é isso aqui, entendeu? Então tá aqui. Isso aqui é só para você ver o exemplo, né, da diferença da soviética com a americana. Tá? Olha a diferença de tamanho. Muito bem. Os caras ainda melhoraram bastante, tá? Aí eles quiseram lançar uma válvula que é a 6AR6. A 6AR6 também é igualzinha àquela 581 que você viu, só que a placa é diferente. Então ela é mais arredondada, ela é mais próxima, os elementos são mais próximos, tá ok? E ela tem uma pinagem diferente. Os pinos não são, você não consegue colocar essa válvula no amplificador normal. Você precisa mudar por causa que os pinos são diferentes. E tem cara que vende adaptador, tá? Mas você pode fazer um amplificador que tem os dois tipos de soquete. Tem um soquete para esse, por exemplo, dois soquetes para esse e dois soquetes para 581. Então você escolhe qual válvula que você quer usar, tá? Então está aqui, eu tenho Sol, a 6AR6, né? É uma válvula também de especificação militar. Significa que essa válvula dura 100 mil horas no equipamento, tá? Ela tem uma durabilidade muito grande. Você vai ver que ela tem a grossura das placas, a grossura dos elementos internos é muito maior, é muito mais resistente, tá? Então quando você fala assim, mas custa mais caro, custa, mas ela vai durar 3, 4 vezes mais, né, cara? Então não adianta nada você comprar uma válvula chinesa que daqui a 6 meses vai estar com um som horrível. Isso aqui dura 20 anos no amplificador. Agora nós vamos falar da evolução da 6AR6. Evoluiu mais ainda. Olha essa bichinha aqui. Essa bichinha aqui é a 6098. Ela tem a mesma pinagem da 6AR6. Ela é fortíssima por dentro. Olha a grossura desse material. Isso aqui não é brincadeira não, tá? Isso aqui é tudo material, os rods, as varetas que seguram aqui, tem praticamente o dobro da grossura das outras. Isso aqui é um material soldado com máquina eletrônica, tá? E essa válvula é muito potente e muito forte. Ela resiste à vibração muito mais do que as outras também, tá ok? Então essa é a 6098 Made in USA. Espetacular. Caso você queira usar isso aqui, como eu disse, a pinagem não é a mesma da 6L6 das válvulas comuns. Você precisa modificar os fiozinhos lá dos seus pinos para usar um treco desse aqui. Vale a pena? Vale. Eu tenho várias. Essas válvulas estão sendo vendidas por um preço relativamente bom, né? E vale a pena, se você tem vários amplificadores, pega um e troca os fios lá do seu amplificador para poder usar elas. Elas vão durar muito tempo, provavelmente mais que você até. E se você tem dois amplis, não tem problema nenhum. Se você quiser vender o ampli, você retorna os fios para os lugares originais, põe a 6L6 lá normal, L34 e normal, tá? Vende o bichinho, tá? Então, uma válvula bem bacana, toda enegrecida dentro, né? Olha só, né? Que placa linda que ela tem, tá? Muito bem, a Ampeg resolveu fazer uma inovação, tá? Olha essa válvula que interessante, ela tem um pino aqui. O que é isso aqui? E a base dela não é uma base de baquelite, é uma base de metal. Significa que ela tem um vácuo altíssimo lá dentro. E ela é gorda, ela é grande, né? Olha como é que a placa dela é grande. E é pinado aqui, né? Ele está estampado além do soldado. Essa válvula é uma válvula que não é uma válvula... Todas as que você viu até agora são válvulas que são chamadas válvulas de recepção, ou seja, eram usadas em rádios, né? Essa aqui é uma válvula de transmissão, é usada num transmissor de alta potência, tá? Então algumas rádios, algumas antenas ainda usam isso aqui. Essa aqui é 6146, tá? Ok, 61, deixa eu ver se dá para pegar sem reflexo aqui.
É 6146, placa grande. Duas dessas aqui dão pelo menos uns 80 watts. Essa bicha aqui fala bem. E um dos amplificadores lendários que usou isso aqui é o Ampeg SVT. Aquele amplificador de contrabaixo, que é o Super Valve Technology da Ampeg. Fantástico, o amplificador é uma lenda, tá em todos os lugares esse amplificador. Baixista ama isso aqui. Então, além desses pinos aqui, tem uma capinha numa cerâmica que encaixa aqui e traz um fio daqui para baixo. Esse aqui é o anodo, fica bem distante do catodo. Isso é bacana, tá? É um desenho bem legal. Muito bem, vamos lá. Evolução delas. Olha o tamanho disso aqui. Tá? Isso aqui é uma 6550. Essa válvula foi usada em vários Marshall Super Leads, tá? Aqueles amplificadores de 100 watts, a Marshall costumava mandar eles para os Estados Unidos sem válvula. E quando chegava na América, os caras colocavam essas aqui, que essa aqui aguenta uma tensão alta boa, né? Ela tem o shape aqui em S, que eles chamam de Coca-Cola, né? Esse shape em S, e tem uma placa bem grande aqui, ó. Ela tem inclusive uns furos para refrigeração. Ela aguenta 660 volts e ela tem um som extremamente cristalino, tá? A 6550 tem essa característica de amplificador cristalino, fortíssimo, tá? Então, os sons do Jimi Hendrix, na verdade, as pessoas pensam que ele usava Marshall, ele usava mais era Fender em estúdio, né? Mas quando ele usava Marshall nos Estados Unidos, essas eram as válvulas que equipavam, não eram L34, tá? São fabricadas ainda, tá? Tem algumas russas relativamente boas, tem algumas chinesas relativamente boas. Você pode usar elas no lugar de uma 6L6 em geral, se você quer um som mais claro, mais limpo, tá? Tem que ver se o amplificador aguenta, se os transformadores aguentam, que ela puxa mais corrente do que a 6L6, tá? Mas é maravilhosa, tá? Vamos lá, vamos falar um pouquinho agora de válvula de padrão europeu, tá? Isso aqui, tudo que você viu até agora é padrão americano. Você viu, todas as válvulas aqui são válvulas americanas, tá? Agora vamos ver na Europa. Na Europa, uma das primeiras coisas que foi criada para áudio foi isso aqui. A EL34. Então, isso aqui é uma Tesla feita na Tchecoslováquia, cortina de ferro total, União Soviética e adjacências, né? EL34. Você pode ver que ela é uma válvula alta, tá? Ela é fininha em relação às outras que você viu. Se você quiser comparar, olha só, a diferença de grossura dela. Compara com a 6550, olha só a diferença. Olha aqui. Ela é bem fininha e ela é alta. Essa válvula, assim, comparado com se você pegar um amplificador que tem uma 6L6 e modificar ele para usar L34, você vai sentir o seguinte, ele vai distorcer um pouco mais, ele vai ficar um pouco mais agudo. Essa válvula, ela tem uma placa bem alta aqui, os elementos são bastante próximos um do outro, ela é um pentodo de verdade, tá? E ela é um pouquinho mais aguda, normalmente. E a Tesla é a mais aguda das L34, então faz uma diferença enorme você mudar o tipo de válvula e às vezes a marca de válvula e até o lote de válvula, tá? Mas é bacana, olha só, tá aqui um bom mercúrio, essa válvula tem muitos anos de vida ainda, tá? Não vai ser jogada fora tão cedo não, tá? Então isso aqui é a válvula que você ouve normalmente nos Marshalls. O Marshall começou a usar essa válvula porque começou a ficar difícil de importar a válvula americana e caro, né? Aí eles foram para a Holanda e começaram a comprar essa válvula que era europeia, né? Tinha fabricação inglesa também, e começaram a usar isso aqui, particularmente numa empresa chamada Mullard, que era uma joint venture entre a Inglaterra e a Holanda, tá? Existe uma EL36 também. A EL36 é quase igual uma EL34. Essa válvula foi usada durante muitos anos em TVs, né? E a EL36 é quase igual a uma EL34, mas ela tem uma placa um pouquinho menor. Ela tem um anodo em cima, tá? Parece a 6146 que eu te mostrei, que era do Ampeg, né? Então, uma válvula bacana. Dá para fazer um amplificador bem legal com essa válvula, tá ok? Ela tem um pouquinho menos de potência do que a L34, porque a grade dela, nós vamos ver o que é grade na aula teórica, suporta menos tensão, menos voltagem aqui dentro, tá?
Mas é uma bela válvula, made in Germany, tá ok? Existe uma equivalente americana que é mais gordinha e mais baixinha, mas eletronicamente são a mesma coisa, tá? Bom, vamos ver agora a rainha de todas as válvulas, tá? Essa aqui é o seguinte, essa é uma KT66, original inglesa, de uma fábrica chamada Marconi. Isso aqui é o seguinte, KT, o que quer dizer KT? KT quer dizer Kinkless Tetrode. É uma válvula kinkless, ou seja, ela não tem picos, ela é linear. Então essa válvula tem um som extremamente aveludado, tá? Ela é grande, ela tem um getter lá embaixo, todo o mercúrio dela está lá embaixo. Ela tem uma estruturação muito bacana, que dá para você ver aqui todas as ligações de todos os elementos dela, tá vendo? Tem aí toda a parte de filamento, placa, etc, vai lá para baixo, né? E aí tem uma placa relativamente grande e o envelope dela é grande. Isso significa que ela tem alto vácuo lá dentro. Onde é que você ouviu essa válvula aqui? Essa válvula, sim, ela equipou alguns Marshalls, principalmente o Marshall Blues Breaker do Eric Clapton. Tá? Então, se você ouvir aquele disco azul dele, que ele está lendo uma revista do piano, ou se você vê aquele John Mayall Blues Breakers, essa é a válvula que foi usada, tá, ok? Para a gravação daquele disco. Tá? Mica em cima, normal. Um par dessa válvula aqui hoje custa milhares de dólares, é muito difícil de achar um par dessa original. E é muito difícil porque a gente acaba disputando elas com o pessoal de áudio. O pessoal de áudio não gosta de distorção e essa válvula não distorce muito. Quando ela distorce espetacularmente. Isso é uma característica de outras válvulas também. As válvulas que menos distorcem, quando elas resolvem distorcer, elas são sensacionais, entendeu? Então a KT66 é a Kinkless Tetrode 66. Existe ela é equivalente a uma 6L6, uma 5881 americana. Existe também KT77, que ela é fininha, equivalente Kinkless da EL34. Existe uma KT88, que também ela é gorda, grandona, é equivalente Kinkless da 6550 americana. Não tem nenhuma aqui para te mostrar, mas ela é uma valvulona grande, tá? Eles estão fazendo agora umas válvulas que eles chamam de KT90, KT120, KT150. Essas válvulas não existiam antigamente. Essas são válvulas modernas e são válvulas de altíssima potência, tá? Agora nós vamos falar um pouquinho da retificadora. Tudo isso que você viu daqui até lá, até aqui, são válvulas que são usadas em potência para aumentar o volume do seu amplificador. Agora é o seguinte, tem válvulas que são usadas para outra função. São válvulas retificadoras, são válvulas que são usadas na filtragem, na fonte do seu amplificador, tá? Se você olhar nosso primeira e segunda aula do curso, vai ver um diagrama que eu fiz. Essa aqui é usada na fonte. Significa que essa válvula é o seguinte, ela tem o filamento, aí entra nela alta tensão de um lado do transformador, alta tensão do outro lado do transformador, e aqui sai energia limpa, filtrada, corrente quase direta, então, que depois vai ser amortecida por capacitores e outras partes da fonte. Mas você pode ver que ela tem duas placas, são duas válvulas praticamente numa só. Essa aqui é uma GZ34, equivalente soviética a uma GZ34. E essa aqui, que é maior ainda, uma válvula bem grande, é uma 5U4G. Essa válvula era muito usada em Fender, tá? Essa aqui é muito usada em Marshall. Você vê isso nos Marshalls. Essa aqui é uma válvula americana, é muito usada em Fender. Você vai lá e pluga ela no Bassman e vai ter um som espetacular. Tem uma diferença grande de retificador valvulado para retificador solid state feito com diodo, tá? A diferença é bem grande. Eu vou falar isso e vou até mostrar isso numa próxima aula nossa, as diferenças de tipos de fontes que são feitas com válvula e feitas com diodo. Não necessariamente que a válvula é melhor, depende do que você quer, tá ok? Mas enfim, então hoje você aprendeu o que? Vamos recapitular um pouquinho. Você viu algumas válvulas antiquíssimas de museu aqui, que era usado pela Fender, os primórdios, tá? O duplo triodo de pré. Você viu algumas válvulas de pré, que são usadas em amplificadores antigos e modernos. Então aqui falamos sobre algumas características de placa.
Aí você viu a 6V6 e família da 6V6, né? Válvula de baixa potência, usada muito em rádio de carro. Você viu a 6Y6, você viu a 6L6, que é uma válvula que revolucionou tudo. Você viu a 5881, que é o que eu falei, o som do Steve Ray Vaughan é um pouquinho menos potente que a 6L6, mas é sensacional. Você viu válvulas de uso militar, você viu o que realmente é uma válvula militar. Ela tem uma estrutura diferente, não basta o teu fornecedor dizer assim, olha, isso aqui é militar spec, não é. Válvula militar é isso aqui, ó, tem que ter uma estrutura mega super forte lá dentro, você tem que ver isso aí, tá? E você viu algumas válvulas de potência maior, né, que são usadas, essas duas aqui na verdade são usadas nos Ampeg SVT, tá? Alguns modelos do SVT vêm com essa, e alguns modelos do SVT vêm com a 6550, são 6 válvulas dessa ou 6 válvulas dessa, o SVT tem 300 watts, tá? Aí você viu as válvulas europeias, alguns tipos, são os tipos mais comuns, tá ok? E finalmente as retificadoras. Na nossa próxima aula a gente vai dar uma olhada exatamente como é que funcionam essas bichinhas aqui, os duplos triodos, os pentodos, como é que eles funcionam lá dentro, o que é bias, né? E a gente vai falar também das retificadoras, ok? Muito bem, por hoje é só, foi um prazer. Agora você na próxima aula, tá?